Today and forever. He's the same God that he was then, he's the same tonight. Hebreus 13:8 diz: Ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Ele é o mesmo Deus que naquela época, ele é o mesmo esta noite. St. John 14:12, he said, He that believeth on me, the works that I do, shall he do also. Even more than this shall he do, for I go to my Father. See? He that believeth on me, these works that I do, shall he do also. São João 14:12, ele disse: Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, até mesmo maiores que isto fará, porque eu vou para o meu Pai. Está vendo? Aquele que crê em mim também fará estas obras que eu faço. In Matthew 28, he said, A little while and the world won't see me no more. Yet ye shall see me, for I will be with you even to the end of the world. Em Mateus 28 ele disse: Um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque estarei convosco até a consumação dos séculos. Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. He stands tonight to prove his word. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele se encontra esta noite para provar sua palavra. My time is gone, but he proved his word then what he had promised for that day. Meu tempo acabou. Porém, ele provou o que podia. Ele provou sua palavra então, o que ele havia prometido para aquele dia. He proved Isaiah's words. He proved Noah's words. He proved Moses' words. He proved every one of the prophets' words. Ele provou as palavras de Isaías. Ele provou as palavras de Noé. Ele provou as palavras de Moisés. Ele provou cada uma das palavras dos profetas. He promised in this day, the day that we're living in, that the world would be in a Sodom condition. Homosexuals. Just look at it in the world today. All over the world where I travel, not only here, everywhere. It's critical. Ele prometeu que nesse dia, o dia em que estamos vivendo, que o mundo estaria em uma condição sodomita. Homossexuais. Veja só no mundo hoje, por todo o mundo onde viajei. Não somente aqui, em todas as partes. É crítico. In Sweden, young men and women go ski and start naked. And in Germany, and in France, and everywhere else, it's just about kind of a riffraff that we have here in the United States. Na Suécia, rapazes e moças vão esquiar completamente nus. E aqueles na Alemanha e na França e em todas as partes. É praticamente o mesmo tipo de gentinha que temos aqui nos Estados Unidos. It's an age, if I get a chance to ever come back, I'd like to speak on some of the prophetic things to you. To show you that the age that we're living in, the Bible said that children would rule their parents. É uma era, se algum dia tiver oportunidade de voltar, gostaria de falar sobre algumas destas coisas proféticas a vocês e mostrar-lhes isso, a era em que estamos vivendo. A Bíblia diz que filhos governariam os pais. Word. But remember, Abraham had a seed, which was the seed Isaac. He had other seeds after Sarah's death. Palavra. Porém, lembre-se, Abraão teve uma semente, a qual foi a semente Isaque. Ele teve outras sementes após a morte de Sara. And he was 145 years old. He married another woman and had 7 sons besides daughters. Because God had turned him back to a young man when he was 100 years old. He's then again just 45. So then we know that. I preached that to you here in California years ago. Ele tinha 145 anos de idade. Ele se casou com outra mulher, teve 7 filhos além de filhas, porque Deus o tinha tornado novamente jovem quando ele tinha 100 anos de idade. Ele tinha então novamente apenas 45, de modo que nós sabemos disso. Eu preguei isso para vocês aqui na Califórnia anos atrás. And now we understand that Abraham's seed was not the literal sexual seed through Sarah, which was Isaac, which made a nation, but the royal seed was by the promise, which was Jesus Christ, and through that seed he raised up a royal seed. E agora nós sabemos que a semente de Abraão não foi a semente sexual literal através de Sara, a qual foi Isaque.
a qual formou uma nação, mas a semente real foi pela promessa, a qual foi Jesus Cristo. E através dessa semente, ele suscitou uma semente real. Oh, my, now we are a royal priesthood, a royal nation, a holy nation, offering praises to God, the sacrifice of our lips, giving praise to His name. Oh, que coisa! Agora nós somos um sacerdócio real, uma nação santa, oferecendo louvores a Deus, o sacrifício dos nossos lábios, dando louvor ao seu nome. God proved His word. He poured out the Holy Ghost upon us. Deus provou sua palavra, ele derramou o Espírito Santo sobre nós. He said, as it was in the days of Sodom, so shall it be in the day when the Son of Man will be revealed. Ele disse, como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será no dia em que o Filho do Homem estiver sendo manifestado. Now, did you notice from Son of God, just before He becomes Son of David, He reveals Himself again as Son of Man. Did you notice the Scripture? Agora você notou? De Filho de Deus, pouco antes que ele se torne filho de Davi, ele se manifesta novamente como Filho do Homem. Você notou a Escritura? For He always does. He never does nothing unless He makes it known to His servants, the prophets. Exactly. That's what His promise was, see? Porque ele sempre faz, ele nunca faz coisa alguma a menos que a dê a conhecer aos seus servos, os profetas. É exatamente isso. Isso é o que a sua promessa foi. Está vendo? He never does nothing. God cannot lie. He always reveals it first, before He does it. Ele nunca faz coisa alguma. Deus não pode mentir. Ele sempre a revela primeiro, antes que a faça. Look at the situation we're setting in today. Look where we're at. Every one of you will admit we're in a modern Sodom. Veja a situação em que nos encontramos hoje. Veja onde estamos. Cada um de vocês admitirá que estamos em uma moderna Sodoma. You know this country's in for it. There's beyond hopes. There's no salvation left for this nation or no other nation. We're beyond that now. Vocês sabem que esse país vai sofrer as consequências disto. Eles estão além das esperanças. Não resta mais salvação para esta nação ou para nenhuma outra nação. Estamos além disso agora. The prophecies that's prophesied about this is fulfilled. God's a gleaning, getting that last little sheep wherever it is. It'll all be in one day. We're at the end time. As profecias que foram profetizadas acerca disto estão cumpridas. Deus está respigando, recolhendo esta ovelhinha onde quer que esteja. Estará tudo dentro algum dia. Estamos no tempo do fim. Look positionally. I asked you, just as a brother or sister, to build just a moment more faith before we pray for these people. And I know we don't have to go at no certain time, but I want to start the prayer line, then you have to go, may go then. See, you want to stay in the prayer line, may stay. But just let me just, as a brother, just point out something to you a moment. Veja, em posição. Eu lhes peço somente como um irmão ou irmã para edificar só mais um momento de fé antes de orarmos por estas pessoas. Eu sei que não temos tempo determinado em que tenhamos de ir embora. Porém, eu quero começar a fila de oração. Então, vocês que precisam ir embora, podem ir então. Estão vendo? Vocês que desejam ficar na fila de oração podem ficar. Mas somente permitam-me, somente como irmão, somente mencionar algo a vocês por um momento. Watch Jesus in Luke 17:30. See, when he was saying there about the end time, how they would be like in days of Noah, and then said, and likewise in the days of Sodom, said, when the Son of Man is being revealed. Observe Jesus em Lucas 17:30. Veja, quando ele estava falando ali do tempo do fim, de modo que eles seriam como nos dias de Noé. Então ele disse, e como, da mesma maneira, nos dias de Sodoma, disse, quando o Filho do Homem estiver se manifestando. That's Logo depois da oração, nós vamos cantar o hino 205. Bom, Hermerson, por favor.
Senhor Jesus, cada um de nós nos aproximamos diante de Ti nesta hora, Senhor, pedindo que o Senhor nos ajude, Senhor, e que nós possamos sair daqui abençoados, ó Deus. Pois o dia foi muito pesado, Senhor, e nós trazemos, Senhor, em nosso espírito a fadiga desse dia. Mas pedimos, Senhor, que aquela unção que o Senhor já preparou antes da fundação do mundo atinja o pregador, Senhor. E que ele, quando sair ali do escritório, ele venha aqui, Senhor, no poder da Tua palavra, Senhor. E traga, Senhor, aquele bálsamo para as nossas almas. Senhor, traz, Senhor, a vara, mas traz o cajado também, Senhor. E aceite a nossa humilde adoração, Senhor, que fazemos isso, Senhor, sob aquele sangue, Senhor. Pedimos isso com o perdão dos nossos pecados, ó Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Fica conosco. Dois discípulos no caminho de Emaús. Dois discípulos no caminho de Emaús, e ao falando a respeito de Jesus, um viajante Amen.
228. Irmãos amados. 228. Irmãos amados e resgatados, Então vamos à adoração, nossas ofertas.
Vamos ouvir um hino especial, cantado pelo irmão Josué. Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. Em saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. Exceto que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Quase parando, sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E em saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. Exceto que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Querido Senhor. Bem, glórias ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Está nos visitando a irmã Maria Eunice. Ela é de Crateús, congrega com o pastor Gilmário. Aqui está Crateús. É em Terianópolis. É o pastor Rafael, né? Deus os abençoe. Amém? Amém. Vamos dizer, Deus os abençoe. Amém. Então vamos para os pedidos de oração. É a irmã Júlia por cura, Marcos Davi e irmã Laiane, Francisca Vitório, irmão Raimundo Vitório sobrinho e irmã Jéssica. Se você tiver também, levante uma de suas mãos e vamos orar. O irmão Cássio.
Eterno Deus, no nome do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, nós suplicamos ao Senhor, primeiramente, o perdão dos nossos pecados, crendo que, sendo imergido, Senhor, no sangue, nós nos tornamos alvos mais que a neve, com uma boa consciência para com Deus e segurança ao pedirmos ao Senhor alguma coisa. Então, nessa confiança, Senhor, nós, como Igreja do Senhor, intercedemos por esses nomes citados, sabendo que nós não temos ninguém maior a quem pedir, e nossa confiança não está posta em nenhum outro lugar, a não ser em Ti e naquilo que o Senhor nos prometeu, crendo, Senhor, na promessa, crendo no que está escrito em Tua palavra, sabendo que o diabo tem que obedecer a Tua palavra. Então nós usamos a Tua palavra contra toda a obra de Satanás. Seja, Senhor, no meu próprio corpo, no corpo desse irmão, dessa irmã, ela vai sair em nome de Jesus Cristo. Porque grande é o Senhor entre nós. Não somente isso, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, que tem pelejado contra a nossa saúde, contra as nossas almas, que tem pelejado contra os nossos lares. Maior é o Senhor que está em nós. E nós cremos nisso, Senhor. Confiamos nisso. E vamos sair daqui numa condição melhor do que quando entramos. O pregador está em Tuas mãos. Rogamos pela unção sobre ele e sobre os nossos corações e ouvidos, em nome de Jesus Cristo, amém. Aleluias, graças a Deus. Pastor Machado me ligou, está em São Raimundo Nonato, mandou saudação para a igreja, amém? Ao toque de somente crer, tudo é possível. Vamos receber o pregador. Senhor, nosso Deus e Pai amado, é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós mais uma vez agradecemos, ó Pai, por este tão grande privilégio que é poder estar em Tua casa, sabendo, ó Deus, que aqui o Senhor tem marcado este encontro com cada um de nós, porque o Senhor foi quem nos trouxe aqui. O Senhor é conhecedor das nossas necessidades, e o Teu amor por nós é tão grande que o Senhor proveu este encontro neste lugar mais esta vez. Ó Deus, conceda-nos o perdão dos nossos pecados, e permita, ó Deus, que possamos mais esta vez ouvir a Tua voz, ó Pai, porque é para isso que viemos aqui.
para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer, ó Pai, porque somos teus filhos e necessitamos, ó Pai, de que o Senhor cuide de nós. Conceda-nos esta graça, ó Deus. Os que estão conosco através da internet também, ó Pai, encontrem graça diante de Ti. E nós, Deus amado, nos lembramos também nesta hora do nosso pastor, que está ali com nossos irmãos, ó Pai, também dependendo de Ti, ó Pai, confiado de que o Senhor o sustentará, pois nós necessitamos, ó Pai, da companhia dele. E te pedimos, ajuda cada um de nós a entender a hora que estamos vivendo. Fala agora aos nossos corações, Senhor. Prepara cada um de nós para ouvir aquilo que necessitamos ouvir, ó Pai. E que não haja nada que impeça o Senhor de tratar com cada um de nós. É assim que oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Boa noite com Jesus, irmãos. Então estão também conosco esta noite as igrejas de Buriti Grande, Inhuma, Nazária, Piripiri, São Gonçalo, todas no Piauí. Também irmão Marcelo Rios e família, em Ipiraí, na Bahia, irmão Ademir, em Campinas, no Espírito Santo, irmã Raquel, em São Domingos, no Maranhão, irmão Lucas Tarsis, em Jacareacanga, no Pará, Felipe, em Eliseu Martins, Andréia, Gabriel e André, Odineia e família, Auricélia e Graça, Leda, Terezinha e família, Micaele da Costa, estes que eu falei antes, todos em Teresina, e Micaele da Costa Moura, em Londrina, no Paraná. Nós estamos com 16 conexões, uma média de 108 pessoas conosco. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos nos colocar de pé para lermos a Escritura que se encontra no Evangelho segundo São Lucas, apenas o verso 32. Então, os irmãos que estão nos visitando também, Deus vos abençoe e agradecemos a visita. São Lucas, capítulo 17, o verso 32. Vamos ler então. Lembrai-vos da mulher de Ló. Senhor Jesus, o homem não pode fazer nada além de ler o que está escrito. Só o teu Espírito pode vivificar isto para nós. E sabemos que toda a Escritura é própria para nos ensinar. Conceda-nos, ó Deus, mais esta vez, sermos alimentados por Tua Palavra. Pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Podeis assentar. É uma escritura bem curta, mas é uma frase, como todas na Bíblia, que precisam ser compreendidas. Há uma mensagem,
Todas as vezes que você ler a Bíblia com intenção de ouvir a Deus, Ele te dará uma mensagem. Amém. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem foi a mulher de Ló? Nós não conhecemos a sua genealogia. Nós não sabemos qual a sua idade. E a história dela não é tão longa. Mas se meditarmos sobre isso que Jesus nos mandou meditar, lembrai-vos da mulher de Ló. Ela teve a companhia de Sara, da qual nos é orientado que as irmãs atentem para o seu porte. E ela conviveu com Abraão. Então, ao lembrarmos da mulher de Ló, tem muita coisa que envolve a sua passagem na terra. E me veio um pensamento, ao estar meditando sobre isso, na palavra liberdade. Liberdade é o nível de independência absoluta e legal de um indivíduo. Todos têm direito à liberdade. Deus criou o homem livre. Ele não estava preso. Ele era livre. A independência é uma coisa que naturalmente se busca. O adolescente logo quer encontrar uma liberdade. E a sede por liberdade é tão grande que as pessoas ficam cegas. A liberdade é algo que mexe com o nosso íntimo. E nós perdemos a liberdade em muitos aspectos. E em outros aspectos, nós pensamos que perdemos a liberdade. Pensamos que estamos presos, enquanto que você está livre. Liberdade é estado da pessoa que não está presa. É uma sensação de poder ir e vir. Liberdade é o poder que um cidadão possui para praticar aquilo que é de sua vontade, porém, dentro das limitações estabelecidas pela lei. Aí a coisa começa a engrenar. Nós sabemos que temos um inimigo que é muito astuto. Ele consegue fazer você enxergar a coisa certa do jeito errado. E ele pega e modifica algumas letrinhas e muda tudo. Ele pega a liberdade e transforma em libertinagem.
E a sede pela liberdade é tão grande que as pessoas não percebem. E de repente entram num caminho que lhe trará muito sofrimento, em busca da liberdade. O irmão Branham, pregando a mensagem Um Guia, ele conta a história daquele pai que quis mostrar para o seu filho que ele podia ser um super pai. Às vezes nós queremos fazer coisas além do que nos convém fazer. Mas então tomamos posse da liberdade. E então seguimos. E o irmão Branham conta que aquele pai tomou seu filhinho de mais ou menos de 6, 7 anos de idade, e o levou para uma caçada. Filho, eu vou ensinar você como ser um caçador. Hoje nós teremos a nossa experiência. Nós iremos. E ele tomou o seu filhinho e começou a subir a montanha. Vamos, filhos, nós vamos encontrar aqueles grandes veados, estão no alto da montanha. E ele começou a subir, colocou o seu filhinho no ombro, alegres, livres, e foram seguindo naquele caminho que ele escolheu. A questão é que ele não sabia. Ele não era um caçador. Mas ele leu algum livro, ele viu alguns filmes. Ele tentou se informar da coisa e achou que já podia fazer. E seguiu. Porém, ele não sabia o que é que ele estava fazendo. E o irmão Branham diz aqui, é no parágrafo, eu vou ler aqui a partir do parágrafo 23 da mensagem. O irmão Branham disse, ele falou, monte nas minhas costas, nós ainda não estamos alto bastante. Os veados estão no alto. O homem foi cada vez mais adiante, ele não conhecia. Ele era um homem da cidade. Ele não conhecia o que estava fazendo. Ele não sabia nada sobre caçar ou onde ir. As cabras ficam lá em cima, não os veados. Eles estão embaixo, onde podem se alimentar. Eles têm de chegar onde haja algo para comer. E assim, mas este homem pensou, se chegar a algum lugar lá bem alto nas rochas, encontrarei um grande veado. Ele tinha visto uma foto de algum em pé sobre uma pedra, e pensou que era ali que o encontraria. Não dê atenção ao que se lê nestas revistas.
Que coisa, oh, que coisa, você terá um pesadelo. Que há só uma coisa a fazer, que é levar um guia, de modo que você saiba onde está. E aquele pai veio uma chuva repentina lá em cima, uma daquelas chuvas rápidas que vem, e o homem caçou muito tarde. Ele não sabia nem a hora de ir. Até que escureceu e ele não soube encontrar seu caminho de volta. Então os ventos vieram através do topo das montanhas e ele próprio, movendo-se rápido. Você tem de saber como sobreviver. Se for pego no tempo. Aí está outra coisa, saber como sobreviver. E este homem não sabia o que estava fazendo, ele não tinha ninguém consigo para dirigi-lo. E ele segurou o próprio filhinho de encontro ao peito até que o sentiu esfriar e morrer. E refletido, se ele somente tivesse levado um guia consigo, ele poderia tê-lo trazido de volta montanha abaixo, independente de que tempo fosse. Veja, mas ele esperou até escurecer, então não pôde enxergar o caminho. Esse é o problema com os cristãos hoje. Eles esperam até que a escuridão caia, então você constata que foi deixado sem o guia. Lembrai-vos da mulher de Ló. Foi enviado um guia para a mulher de Ló. E a Bíblia diz que o anjo pegou na mão de cada um para tirar daquele lugar. Mas ela deixou o seu guia. Ela optou por deixar o seu guia. Ela não sabia o que estava fazendo. Mas por quê? Você não encontra escritura que diga que a mulher de Ló tenha sido infiel a ele. Ela era uma mulher sujeita ao seu marido. Mas ao mesmo tempo você encontra que ela não o seguiu no momento mais importante. E às vezes esperamos demais. É o que o profeta está nos dizendo. Espera até que a escuridão caia. Na escuridão você não sabe o que está na sua frente. Lembrando de uma experiência própria, quando eu estive na Amazônia, tinha uma instrução que era à noite. Você tinha que encontrar pontos determinados, usando uma bússola e uma lanterna. Imagine o que é uma escuridão. Você desliga a lanterna, você fica cego, você bota a mão assim, não vê nada. E a bússola dizia qual era a direção que você tinha que ir. Mas quando alguém olhava a bússola errada, ou dizia algo que não dava para compreender,
a gente escutava aquele grito: ai! Topou num tronco, caiu. Ia tropeçando, ia caindo e encostou a mão numa árvore cheia de espinhos. Na escuridão ninguém sabe. Mas não esqueça, o inimigo está esperando por você. E ele vai preparar armadilhas. Durante a vida dessa mulher, ela foi passando por armadilhas. E foi sendo envolvida por uma coisa e por outra. Chegou ao ponto que, na hora mais importante, ela estava perdida. Mas ela tinha liberdade. Você tem liberdade. Você pode crer ou descrer. Você pode concordar ou discordar. É seu direito. O irmão Brana pergunta: você já viu um homem que está perdido? Estar enganado é uma coisa. Às vezes você vai para um lugar e você diz: não é para cá. Você não está perdido. Não é para cá. Então você sabe que não é para aquele lado. Mas quando a pessoa está perdida, ela fica desorientada. Ela entra em desespero. O irmão Brana diz: alguém já teve a experiência de trazer de volta um homem perdido? É a coisa mais lamentável que já se viu. Então nós não vimos ainda uma pessoa perdida. Mas você pode ver. Quando um homem se perde, ele fica descontrolado. Descontrolado. Aí a gente para pensar: será que a mulher de Ló ficou descontrolada? Estava tudo certo, já estavam saindo. A coisa estava muito perto. Já estavam fora. Às vezes você já está fora, mas ainda não terminou. Ainda há armadilhas. Quando um homem se perde, ele fica descontrolado. A pessoa descontrolada, ela acha que tem razão. Ela acha que ela está certa. Não adianta você mostrar o contrário. Ela fica descontrolada. Ela acha que você está tirando a liberdade dela. E quando a sua liberdade é ameaçada, você reage. Interessante, hoje eu ia passando ali perto daquele shopping da cidade e vi um quadro parecido. Um carro da PM estava ali perto do meio-fio. Eles haviam abordado 2 pessoas e ao redor estava cheio de gente. E aquelas pessoas estavam sendo conduzidas para o carro e tinha gente querendo vir. Eu pensei, deve ser parente.
E o guarda dizendo: vão, saiam, saiam. Mas a pessoa querendo vir, porque a liberdade estava sendo ameaçada. E às vezes nem é a sua que está sendo, é de alguém próximo de você, mas logo você também tenta reagir. E o guarda dizendo: afasta, e de repente ouviu o disparo. Ele deu um tiro, mas aquele lá é só de festim. Porque ele atirou em direção ao rapaz e não feriu. Então aquilo ali é para assustar, é para dizer: afasta. Mas a reação é imediata quando a sua liberdade é ameaçada. Mas a questão é que você tem que saber para onde você está indo. Você tem que ter consciência do que é que está acontecendo com você. Senão você está perdido. Achando que sabe o que está fazendo. Você conversa com uma pessoa que é demente, ele acha que sabe o que está fazendo. Ele acha que sabe o que é que ele está falando. No entanto, ele está perdido. Ele está sem um guia. Ele não consegue ouvir aquela voz interior. E isso acontece conosco também. Chega um momento que você não consegue ouvir a voz interior. Você está descontrolado. Mas Deus não pode perder os seus. Então Deus arruma um jeito de te trazer de volta. Ele não vai deixar você se perder. Mas você tem que lembrar da mulher de Ló. Quando o homem está perdido, ele está em estado de confusão. Ele está achando que está fazendo o que é certo. Ela está achando que está fazendo o que é certo. Ele acha que não vai ter problema. Ela achou que não iria ter problema. Dá uma última olhada. Confusão. Ele não sabe que está nesse estado. Ló não sabia em que estado estava sua esposa. Às vezes nós não sabemos em que estado estão os nossos filhos. Estão perto de nós, como ela estava perto de Ló. Mas ele não sabia em que estado ela estava. Ele não sabe que está nesse estado, porque o fato de estar perdido envia esta febre sobre ele, e ele não sabe onde está e como está agindo. A reação é porque, para ele, a sua liberdade está sendo ameaçada. Por que eu não posso? E o que tem de mais? Irmãos, nós estamos vivendo um momento mais difícil da igreja. E melhor dizendo, da noiva.
pense bem sobre isso aqui que eu vou dizer. Caim quis fazer o melhor ou o pior em seu altar? Ele quis fazer o melhor. Não se engane, Caim quis fazer o melhor. Caim não era um bêbado jogado, não. Ele se esforçou para fazer o melhor. Sara quis atrapalhar ou quis ver a promessa ser cumprida? Quando ela entregou a sua serva para Abraão. Ela quis atrapalhar ou ela quis ver a promessa ser cumprida? Ela não tinha consciência do que seria aquela decisão. Rebeca quis ver seus filhos se matarem quando ajudou a Jacó? Será que ela fez no intuito de, na hora que ele chegar, ele te pega? Foi nesse intuito que ela fez? Ou ela viu o quadro da promessa se cumprindo? O maior servirá ao menor, então eu tenho que dar um jeito para a coisa acontecer. Usou de má fé quando tocou na arca? Todos tiveram liberdade para fazer o que fizeram. Nenhum foi obrigado a fazer. E nós tivemos há pouco tempo um encontro nacional, onde muita coisa foi abordada e creio que vocês têm guardado muita coisa sobre isso, sobre o que foi tratado. Mas lá foi dito uma coisa que é importantíssima para nós. Eu não sei se os irmãos observaram isso. Isso foi tratado na reunião interna, mas foi falado também durante os cultos. Deixa eu encontrar aqui. Um filho de Deus pode passar um longo tempo até reconhecer que é um filho de Deus. Isso foi abordado de uma maneira muito tremenda. Um filho de Deus pode passar um longo tempo até reconhecer que é um filho de Deus. Agora, um filho de Deus nunca vai estar satisfeito, acomodado, estando fora do seu lugar. Vai ser sempre como se tivesse uma pedrinha no seu sapato. Não precisa muita coisa não, bote uma pedrinha no sapato. Com pouco tempo você vai estar incomodado com aquilo. A sua alma quer a liberdade. A alma do cristão quer a liberdade de adorar a Deus, de estar na presença de Deus, de encontrar o seu lugar.
29, o profeta diz: assim é quando um homem está perdido de Deus, ele faz coisas que comumente não faria. Ele faz coisas que estão além dos pensamentos de um ser humano fazer. Um homem perdido de Deus, uma igreja perdida de Deus, uma igreja que tenha se afastado de Deus, afastado dos princípios da Bíblia de Deus, faz coisas que às vezes não se esperaria encontrar numa igreja do Deus vivo. Eles ganham seu dinheiro por meio de jogos, de batota, jogando na loteria, jogos de azar, qualquer coisa que possam fazer. Eles ensinam qualquer coisa, deixam passar qualquer coisa, dão tapinha nas costas de homens que são grandes pagadores na igreja, e assim por diante, para deixar que passem impunes com coisas. Isso mesmo. Põe diáconos na junta que se casaram 4 ou 5 vezes, só para passarem impunes com isto, para conseguirem pagar as contas. Há só uma conta que você tem de conseguir pagar, que é sua obrigação para com Deus. Levante-se e diga a verdade. Perdido, o homem perdido está em estado de desorientação, ele é um louco. E nós somos ensinados a não chamar o irmão de louco. O guia tem entendido de como ir e o que fazer. Deus sempre tem enviado um guia ao seu povo. Deus nunca falhou. Ele envia um guia, mas você tem que aceitar este guia. Você tem que aceitar. A questão é que o guia às vezes vai mandar você ir para um lugar que você acha que ele está te prendendo. O guia vai dizer não vai, e você vai dizer ele quer tirar minha liberdade. Você tem que crer nisso. Você tem que você tem de ir na direção que ele diz. Mas será que nós estamos ouvindo a ele? Uma das armadilhas mais usadas pelo diabo é o comodismo. Fica tudo acomodado, está tudo bem. Olha, está tudo bonito, está tudo maravilha. Não precisa se esforçar demais. Para que fazer esse esforço todo de vir para o culto? Se der para ir, vai. Se não der, assiste. Para o jovem rico, só te falta uma coisa. Você tem de ir na direção que ele diz. Se você entrar numa mata e seu guia diz, vamos nesta direção, e ainda assim você acha que vai naquela direção, você vai acabar se perdendo. Mas eu acho que por aqui dá certo. Eu acho que assim não vai ter problema. Então, Deus nos envia um guia para nos guiar. Nós temos de seguir este guia. Amém. Não importa o que pensamos, o que parece razoável e o que parece ridículo. Não importa. Mas parece, para que isso? Não podia ser assim? Não cabe a nós determinar isso, o guia é o único. Mas a mulher de Ló achou que podia fazer diferente do que havia sido dito. Ela tinha liberdade para pensar.
como Eva teve. Ela tinha liberdade para raciocinar as coisas. Com certeza era inteligente. Tinha um raciocínio rápido. Não, vou fazer assim, assim e pronto. Volto para o lugar, está tudo certo. O guia está vendo. O guia está vendo. O guia sabe que não vai dar certo. Estava falando ontem na reunião. Lá na mata, o soldado, o índiozinho, soldadinho, bem novinho, sabia mais do que o capitão instrutor, que veio lá do Rio de Janeiro. Porque ele era o guia no mato. O outro foi treinar, foi estudar, leu carta e tudo, está certo. Mas quando você está lá dentro, quando o problema está dentro da sua casa, você não ouviu o guia, você vai ouvir o doutor, o que o doutor diz. Aí você vai ver que não dá certo. Mas se você ouvir o que o guia diz, para, vamos orar, vamos ouvir o que Deus tem a dizer. O doutor se perdeu no mato, o soldadinho foi buscar o grupo perdido. Porque ele tinha comissão para aquilo. Não importa o quanto pareça razoável ou ridículo, não cabe a nós determinar isso, o guia é o único. Deus no Antigo Testamento enviou profetas, eles eram guias, porque a palavra do Senhor vinha ao profeta. Eles eram guias, eles instruíam o povo, como vimos ontem à noite de Isaías e Uzias. Eles eram instruídos e instruíam as pessoas e as guiavam. E agora Deus sempre tem enviado os seus guias. Ele nunca esteve sem um guia no decorrer de todas as eras. Deus sempre teve alguém que o representou nesta terra, em todas as eras. Amém. E nós temos crido que Ele tem um representante para esta era. Ele nos enviou um guia, Ele nos enviou um profeta. Um homem que podia apontar a direção certa, enquanto todos os outros doutores apontavam na direção errada. Um guia que podia nos fazer lembrar, lembra-te da mulher de Ló. Ela foi instruída naquela grande cidade, grandes teólogos. Mas de que adiantou toda aquela instrução? Toda aquela amizade com a cúpula da cidade? Deus tem nos enviado um guia para toda a terra. E Deus tem nos enviado um guia para este lugar. O povo de Deus não pode se perder, porque Deus é cuidadoso. Amém. Quando Ele vê que as coisas estão começando a ficar muito acomodadas, então Ele vem dar uma chacoalhada na coisa, nos faz olhar de novo para o guia. Pare e pense, veja o que o seu guia está dizendo, o que você tem sido ensinado, como você tem sido orientado. Veja que nós não saímos do trilho. Nós temos um guia que conhece. Ele sabe a hora de ir, a hora de parar.
Mas nós temos que nos lembrar deste quadro. Esta mulher que representa uma igreja, que começa a ter ideias, que começa a não dar valor às coisas que têm valor. E estamos aqui para sermos tratados como filhos, que são corrigidos quando não aceitam a orientação, que são cuidados quando estão machucados, que são ajudados quando estão em dificuldades. Deus está cuidando de nós, Deus está zeloso por nós, Deus está nos fazendo compreender que Ele nos ama. Ele ama você, Ele te escolheu para ouvir esta mensagem, Ele te escolheu para enviar Elias à sua vida, para fazer você entender o que é ter liberdade. Você não está preso ao sistema social, você é livre para servir a seu Deus, você é livre para crer que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você é livre para aceitar que a cura divina é para você, que a solução dos problemas é para você. Você é livre para aceitar que o arrebatamento é para você. Então Deus tem enviado anjos que têm nos tomado pelas mãos e têm nos tirado da escuridão, irmãos. Tem nos levado até onde podemos enxergar o mundo que está sendo preparado para nós, que não é esse que está aí fora. Esse mundo aí que as igrejas estão brigando para ter, para controlar, para salvar, estão pondo sal em carne podre. Mas a igreja do Deus vivo não está presa nisso. Ela está livre para seguir em adiante, sabendo que o momento da transformação está bem mais perto. Nós podemos sentir, irmãos, a presença dos nossos irmãos que estão nos acompanhando. Há uma nuvem de testemunha nos acompanhando, torcendo por nós, esperando que você não tire o olho do seu guia, esperando que você aceite a orientação que Ele te deu. É assim, irmãos. Um filho de Deus pode viver enganado por um pouco de tempo, mas ele não pode ser enganado o tempo todo. Chega uma hora que você entende. Ora, Jesus pagou o preço da minha liberdade. Jesus pagou o preço para que eu tivesse saúde. Por que que eu vou aceitar essa enfermidade? Por que que eu vou me render a isso? Por que que eu tenho que me sujeitar a isto? Na verdade, ela não tinha liberdade. Ela estava presa. Por isso ela não pôde sair de lá. Ela estava presa naquilo. E mesmo quando estava saindo, ela teve que olhar para trás. Mas você não precisa olhar para trás. Você não quer olhar para trás. Você está olhando para frente, está olhando para cima. Sabe que a salvação é nossa, a vitória é nossa em nome de Jesus Cristo. Ele venceu por nós, Ele tem nos dado o direito a saborear a verdadeira liberdade. Você está livre, irmão, livre para aceitar a sua cura, livre para aceitar a libertação dos vícios, das fraquezas, do medo. Você está livre para tomar posse das bênçãos celestiais, porque Ele as tomou para nós. Ele resgatou tudo para nós, e não é para ficar guardado na prateleira, é para ser usado. Então use essa fé,
use essa confiança, aceite que você é uma filha de Deus, você é um filho de Deus, você recebeu o nome que é sobre todo nome. Você sabe que sob este nome o demônio não pode seguir 1 milímetro. E quando o filho, a filha de Deus reconhece o seu lugar, então não tem espaço para o diabo. Não adianta ele querer escurecer, porque a luz está dentro de nós. Ah, irmão, creia nisso, que o Senhor conceda a você o desejo do teu coração. Volte abençoado para casa, crendo que o guia sabe para onde está nos conduzindo. Deus vos abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você foi abençoado? Graças a Deus. As igrejas Buriti Grande, Inhuma, Nazária, Piripiri. Se eu achar companheiro, vamos estar aí sábado, se o Senhor nos permitir. São Gonçalo do Piauí, Deus abençoe. Irmão Marcelo Rios e família, Piraí, Bahia. Irmão Ademir, o senhor está nos devendo a visita aqui, irmão Ademir. Você está demorando. Raquel São Domingos, Maranhão. Lucas Tassis, Felipe, Eliseu Martins, André, Gabriel e André. Irmão Diné e família, Auricélia, irmã Graça, irmã Ieda, Terezinha e família, Micaele da Costa Moura, Londrina. Amém? Vamos nos colocar de pé, amém? E levantar nossas mãos e dizer: Deus abençoe o irmão Carlos Cardoso. Amém. Então vamos orar com o irmão Miguel. E aí, sexta-feira, estejamos aqui, se assim o Senhor nos permitir. Amém? Amado Deus e eterno Pai, que nos concedeu esta grande oportunidade de podermos, Pai, saciar da Tua bendita palavra. Cremos, Senhor, no poder vivificador, pelo poder que a palavra veio esta noite, curando, libertando, solucionando os problemas, que possamos voltar regozijando, com o desejo em nossa alma de sermos livres, Pai. Nos despreende de tudo aquilo que nos impede de sermos abençoados. Tantas coisas estão nos amarrando, Pai, mas cremos que esta noite todos os laços serão desfeitos, Pai. Tudo aquilo, a menor coisa que pode estar impedindo, ela pode sair esta noite, Senhor. Leva os teus filhos de volta aos lares, acompanha, livrando, Senhor, das investidas que pelo caminho estão, Pai, dia e noite, tentando tragar a juventude, a maternidade, tentando nos tragar, Pai, mas cremos que maior é o Senhor do que o que está no mundo. Consola todos nesta noite, abençoa o pastor Machado, abençoa o pastor Wagner em sua missão, e que o poder da palavra possa estar com ele, como esteve nesta noite conosco, Pai. Abençoa o irmão Cardoso e sua família, abençoa todos nesta hora, e que tenhamos, Pai, uma reunião, se o Senhor assim nos conceder, abençoadíssima, como esta de hoje, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Agradecendo todos aqueles que conosco estiveram através da internet, como também na audiência visível. Pai, abençoa todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo.
sublime real, meu Senhor. Nos perigos está comigo, na tristeza é meu amigo, me guardando e curando minha dor. Ele é tudo pra mim, é vitória sem fim. Deus é Pai, Deus é luz consolador. Deu seu filho pra morrer, pra que eu sempre viver ao seu lado no reino de amor. Este Deus não tem princípio, Ele é infinito. Ele salva e liberta o pecador. Ele te ajuda sempre, é a esperança do crente, é divino Rei dos reis e bom pastor. Ele é tudo pra mim, é vitória sem fim. Deus é Pai, Deus é luz consolador. Deu seu filho pra morrer e pra sempre eu viver ao seu lado do reino de amor. Deus é forte e bondoso, Ele é rico e poderoso. Para Ele todas as almas têm valor. Aos que clamam Ele ouve, os problemas Ele resolve. Ele é o mesmo Deus de Israel, libertador. Ele é tudo pra mim, é vitória sem fim. Deus é Pai, Deus é luz consolador. Deu seu filho pra morrer e pra sempre eu viver ao seu lado no reino de amor. Ao seu lado no reino de amor.